Olá! Ó, já comecei aqui no capítulo 12, tá bom? Lá na página 113, já pega logo aí, porque a gente vai trabalhar muito as aulas que vão se seguir no capítulo 12. Chegamos ao final do nosso livro, já adianto que é o nosso conteúdo de prova, então preste atenção, porque aí você não precisa prestar atenção em apenas uma aula quando houver a revisão, né? Você já vai estar manjando e sacando sobre tudo, tá? Tempo e expressão. A gente vai falar de um cara incrível, um músico assim insubstituível, né? E a gente costuma falar assim, não existe pessoa insubstituível. Não, sabe assim, discordo, existe sim, né? Você vai ver alguns nomes que são tão importantes para a história que eles foram insubstituíveis. Vieram outros no lugar, né? Tão bom quanto, mas esses caras foram gênios, tá? E é isso que a gente começa a falar, ó. Você conhece alguma dessas personalidades abaixo? E me diz se você não conhece, né? Olha a foto desses amiguinhos aqui. Vê se você reconhece algum deles, né? Talvez eles não lhe pareçam familiares, mas provavelmente você já ouviu falar de Mozart, Beethoven e Chopin. O Chopin, perdão. Chopin. Mozart, Beethoven e Chopin. Né? Você pode não ligar nada de música clássica e tal, mas certamente você já ouviu falar desses três camaradas, certo? Então, assim, eles foram gênios na sua época. E isso marca a história. Então, assim, eles não foram substituíveis, né? Ou vieram outros músicos tão bons quanto, mas eles foram top do top, né? E certamente você já ouviu aqui ou ali, alguma das linhas melódicas compostas por esses músicos, porque elas são realmente muito estudadas e apreciadas em nossos dias. Além de serem artistas cujas produções culturais, e aí isso é muito importante que você... Por que esses caras são tão importantes? Né? Porque são artistas cujas produções culturais são consideradas patrimônio artístico mundial. Esses homens têm mais uma coisa importante em comum. Todos são vienenses, né? Então, assim, eles são importantes para a história porque eles são considerados patrimônio artístico mundial. Sabe assim, a obra deles pertence à humanidade, de tão fabulosa que é. Tá? E vocês vão entender por que é tão especial todos eles serem de Viena. Tá? Vamos fazer uma pequena pausa e localizar Viena aqui no mapa. E eu já fiz isso aqui. E aí eu peço que você marque também no seu livro, tá? Então, olha só. Viena, ela está aqui, ó. Deixa eu fazer uma cola. Viena, ela está aqui, ó. Viena, cadê a Áustria? Tá bem pequenininha, Itália. Ai, meu Deus, cadê Viena? Viena subiu do meu mapa. Espera aí. Cadê Viena? Cadê? Fazem aqui. Áustria. Áustria, tá vendo? Pena que eu não consigo rabiscar a minha tela, tá bom? Aqui tá a Áustria. A capital de Áustria, Viena, beleza? A Áustria, por sua vez, ela faz fronteira, né, com alguns grandes países, né, do continente europeu. Então a gente faz assim, ó, ela faz fronteira. E aí vamos um pouquinho de geografia, né? Com a República Tcheca, com a Suíça, com a Itália, com a Eslovênia, com a Hungria e com a Eslováquia. Olha que lugar incrível, cercado de lugares incríveis, né? Então, assim, é, quando eu falo assim, é o berço, né, da cultura europeia, porque está cercado só de caras bons, né? Muito, muito legal isso. E um sonho conhecer a Áustria, né? Quem algum dia for, tire bastante foto. Vamos lá. E aí a gente, então, localizou a Áustria e todos os seus vizinhos, beleza? Página seguinte. 114. E aí, então, você já viu que Viena é uma das... Oi, peraí, deixa eu só diminuir aqui. Viena é uma da...
que Viena é uma de suas cidades, né? E também sabe algo mais, que Viena tem 72 anos. Oi, perdão. Que Viena, em 72 anos, foi uma cidade que gerou 3 importantíssimos músicos, que são aqueles que a gente falou, né? Mozart, Beethoven e Chopin. Chopin. Ai, Chopin. Isso pode parecer algo fácil ou comum, mas na verdade é bem oposto. Repare, por exemplo, em um filme ou um livro que você realmente gostou de ver. Não foi no dia seguinte que você viu outro filme e achou outro livro tão bom quanto o primeiro. Se você reparar bem, produções culturais que nos impactam, e isso é muito importante, né? Eu até marquei no meu livro, produções, cadê? Me perdi aqui. Ó. Se você reparar bem, produções culturais que nos impactam de um modo muito profundo e verdadeiro não aparecem todo dia. E em Viena, falando em música, era quase isso. 72 anos é um período muito curto para 3 gênios nascerem e produzirem e ficarem tão importantes, né? 72 anos é um curto espaço de tempo. Se a gente conta aí, você tem o quê? 15 anos de vida? 16 anos de vida? Né? Quantos gênios já nasceram? Quantas pessoas, assim, quantos livros bacanas? Quanto que você acha que vai marcar? De repente, você vai crescer, constituir família, vai ficar bem velhinho, vai morrer, e vai ter sempre uma música só que te marcou, um livro só que te marcou, um livro só que te marcou, né? Isso na sua história pessoal, né? Pode ser que nada tenha te marcado, ou de repente você tenha a sorte de várias produções ali naquele momento, né? Como aconteceu com os vienenses naquela época. Em um estudo feito em 1888, em Viena, em homenagem aos 50 anos do imperador Francisco José, 10 páginas eram dedicadas às artes visuais e 50 páginas eram para tratar de música, né? Então, Viena era ali o tchan, né? Mas Viena não era só uma cidade em que apenas os músicos viviam, né? Elas tinham, afinal de contas, seus livros ilustrados, suas casas decoradas, além, e é evidente, da arquitetura local. Existiam, né, na Viena do século XIX, portanto, artistas plásticos que, assim como já aconteciam em muitas cidades da Europa, trabalhavam e levavam sua vida incorporada aos tempos da sociedade industrial. Esses artistas. Então, a gente está falando aí da Viena do século. Oi, marca aqui. Oi? Viena do século XIX. Tá? Isso é importante da gente frisar. Tá? Esses artistas, né, dessa Viena do século XIX, viviam de ilustrações, criações de estampas decorativas e outras atividades afins. E em 1897, uniram-se para fundar um movimento em Viena em prol da arte visual. A revista que fundaram, Ver Sacrum, era, inclusive, conforme explica Ana Celenza, em seu artigo Música e a Viena Sensacional, é uma homenagem a uma cidade de Roma Antiga, que foi considerada a capital da arte visual. Tá? Como vimos, Viena respirava, isso eu marquei também aqui, ó, Viena respirava cultura. Ai, por que dá? Viena respirava cultura, pintura, literatura, música, teatro e etc. É possível hoje haver gênios artísticos que morrerão sem ter acesso ao pincel e à espátula, ou a um instrumento musical. E aí, eu queria deixar essas 3 perguntas que é muito pertinente e que talvez, né, você vai precisar responder em algum momento, tá? O que você pensa sobre isso? Viena tinha um ambiente. Viena tinha um ambiente cultural porque produzia artistas ou produziu artistas porque tinha um ambiente cultural? Outra pergunta. A arte é algo próprio do ser humano ou precisa ser motivada pelo meio em que vivemos? E, por último, ou as ambas as coisas. Então, o que você acha? Tá? Fica assim,
respirando essa resposta. Uma coisa, a Viena, que produzia cultura, por isso teve vários artistas, ou esses vários artistas foram o causador dessa produção. Tá? O ser humano precisa de algo para motivar, ou ele só precisa estar vivo para estar motivado? Né? Então, são questões filosóficas aí para você pensar. Porém, esse movimento dessa Versacro, né? Esse movimento aqui, essa revista fundada em prol das artes visual, contou com artistas muito envolvidos, com uma Viena bem servida de excelentes músicos e também filósofos, escritores e demais profissionais que promoveram a cultura. Tá? Então, esse movimento pegou não só as artes visuais, mas pegou todos, tá? Todos os profissionais que promoviam essa cultura. Tá? Não tardou muito para que, bem além de abrir e defender um espaço para a arte visual, os artistas desse movimento, que ficou conhecido como Secção de Viena, passaram a ter artigos publicados em sua Versacro. Né? Então, eles começaram a escrever para esse movimento, para essa revista. Tá? Esses artigos defendiam que, embora cada tempo, e isso é muito legal, ó, embora cada tempo, embora cada tempo tivesse sua arte, e a arte caminha livremente pelos tempos da história humana, caberia a cada tempo, portanto, descobrir sua forma de arte, tá? Embora, assim, ou seja, embora a galera, né, pesquisasse, estudasse e trouxesse as informações que eles tinham, vai caber esse tempo atual, né, descobrir outra forma de arte. E assim vai melhorando ou criando, né? E tudo mais. Vamos para o nosso aprimorando, tá? Esse aprimorando tem um gostinho não só de prova, de conteúdo de prova, porque vai estar falando aí de Beethoven, como também de ponto extra, ok? Então, fique atenado aí se você quer já fixar suas ideias para a prova e já garantir ponto extra, vem aqui com Beethoven. Beethoven, acho que a maioria sabem que ele perdeu a audição quando criança, né? Ele nasceu ouvinte, mas teve um problema de saúde e perdeu, tá? E ele representava um gênio da arte vienense, que é isolado do mundo por uma surdez que aos poucos lhe tomou o ouvido, alcançou um ponto de vista singular para o seu tempo, o fim do século XVIII e início do século XIX. Então, ele pegou uma transição aí na música e ele entrou nisso. Então, imagina, cara, como que alguém cria música sem escutar, só com os registros que ele tinha da sua infância, né? Do seu passado. Por isso da importância de você ouvir, sabe? De você realmente tem uma galera. Deixa eu tirar o som aqui. Tem né? As mães, quando estão grávidas, botam, às vezes, né? Som para a criança ouvir e tal. A criança, a visão dela, né? Trabalha com coisas, com cores, com essa ludicidade, porque isso vira um registro, né? Um registro imagético, sonoro, dentro do nosso consciente, tá? Porque, assim, foi com base nas coisas que ele ouvia, né? Que ele conseguiu criar, né? Sons belíssimos, tá? Expressou esse ponto de vista com alta qualidade artística. Além disso, suas composições eram, por vezes, associadas a poemas de autores igualmente apreciados pela cultura germânica. Essa arte que expressa uma visão muito própria do seu tempo, inclusive dotada de notável perícia técnica, associava-se a outras artes, fato que demonstrava a integração com que acreditavam os artistas da secção de Viena, ou seja,
não era apenas só música, era música e poesia, era música e arte plástica. E isso mostra que, assim, e é um conceito de hoje, né, da nossa era pós-moderna, que você não é uma caixinha, né? Você é um todo. A arte está com todo. Você tem habilidades para uma coisa ou outra, mas uma coisa pode e deve influenciar, né? Elas devem caminhar juntas. Você não abre assim, agora a caixinha da música, agora a caixinha do cinema. Não, sabe assim, a arte ela é o ser humano como um todo, assim como tudo, né? Você é a mesma pessoa em todos os, tem que ser, né? A mesma pessoa em todos os lugares. E você tem que fazer com que os conhecimentos agregados virem um torno só, tá? Outro gênio dessa época foi o Gustavo Klimt, tá? E você vai vê-lo nas nossas próximas aulas. Ele, e aí você pode marcar, já começa a marcar, Gustavo Klimt foi um dos maiores nomes do movimento de sessão de Viena, e um bom exemplo de como os artistas envolvidos no movimento, conquanto não negassem a bagagem cultural de uma Viena bem servida de excelentes músicos, chamavam a atenção de suas produções visuais. Ele fez fusão de técnicas e linguagens associadas à pintura, à escultura, à música e à poesia. Não era por menos que, durante a exposição de uma de suas obras, a Nona Sinfonia de Beethoven era executada. Tá? Então, tudo era integrado. Né? Um artista ele não era só artista plástico, ele procurava interagir com outros tipos de linguagem. Tá? Agora a gente vai conhecer um pouco mais desse artista que viveu durante a transição entre a música clássica e a romântica, e a romântica, né? Percebe lá em cima desse parágrafo, né, lá em cima embaixo do aprimorando, diz que o tempo do Beethoven foi o final do século XVIII e o início do XIX. Então, ele estava nessa transição, tá? Da música. Cadê, meu Deus? Da música clássica para a romântica. Tá? E também conhecemos os maiores detalhes sobre a sua obra-prima, a Nona Sinfonia. Nona Sinfonia de Beethoven é o auge, sabe? E você certamente já ouviu algum pedacinho e a gente vai ouvir daqui a pouco, tá? Unindo literatura... Unindo literatura e música, Beethoven expressou-se de forma livre, encantadora e fantástica, mesmo após o agravamento de sua audiência, de sua doença auditiva, auditiva, tá? Aí, aqui, ó. Olha que importância de você estar livre para se expressar de forma encantadora e fantástica, sabe? Assim, você ter liberdade de expressão é fundamental, tá? Sua obra, Sinfonia número 3, em Mi bemol maior, Op. 55, composta entre 1802 e 1803, é conhecida como heróica. É um dos marcos iniciais do movimento romântico na música erudita. Mas foi em 1824, já com a audição bastante comprometida, que Beethoven compôs a Sinfonia número 9, em Ré menor, intitulada Nona Sinfonia. Os termos sinfonia, e isso é conceito, e conceito a gente deve marcar, tá? O termo sinfonia, e eu faço questão de conseguir, designa um tipo de composição musical escrita para orquestra, geralmente composta por vários andamentos e sessões independentes e que também pode incluir peças para voz ou coro, o que, aliás, é o caso da obra em questão. Tá? Além da ousadia poética e melódica dessa obra, Beethoven, pela primeira vez na história da música erudita, ele incorporou em uma sinfonia um coral, ou seja, vozes humanas exaltando a arte musical. Vozes humanas exaltando a arte musical. Tá? Então, a Nona Sinfonia, além de belíssima, ela teve esse marco, ela teve essa característica, tá? Ele colocou vozes, ele botou um coral
junto com essa música. Agora o seu desafio. Você vai ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven sem deixar que sua atenção se disperse. E o que em si já significa uma grande missão, pois concentrar-se de verdade em uma obra sonora erudita não é comum, a não ser para aqueles que já desenvolveram essa prática em família. Tá? Escutar é muito difícil. Escutar por longo tempo um trecho de uma música clássica é mais difícil ainda. Tá? Mas vamos exercitar. Para isso, siga o caminho sugerido e depois faça anotações sobre as questões levantadas. Perfeito? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem um pedaço da Nona Sinfonia de Beethoven, ok? E logo após a gente vai falar um pouquinho sobre as 3 perguntas que pedem em relação a essa sinfonia, tá? Então, escutem os ouvidos, né? Escutem com os ouvidos, né? Tenta se concentrar para fazer essa atividade aí da maneira mais brilhante possível, tá bom? Vamos ouvir agora. Vamos lá, vou colocar, tá? Escutem aí com carinho, hein, gente? Vocês vão amar. É lindo. Esse coral é de São Paulo, tá bom? Você vai ver que você conhece essa sinfonia, tá? Preste atenção, se for o caso, feche os olhos e tentem absorver assim toda essa genialidade dessa música. A letra tem uma tradução desse ode à alegria, né, que é exaltação à alegria, né? Como eu falei, a música ela foi ligada com todas as outras linguagens, tá? E aí fizeram uma canção em cima da música, não que o Beethoven criou a letra, né? Outro artista fez uma letra em cima dessa sinfonia número 9, tá? Nessa parte exclusiva, que é a do Ode à Alegria, ok? Essa sinfonia tem mais de 1 hora, mas a gente vai ouvir essa partezinha, tá? Que é a mais conhecida. Vamos lá? Então, aproveita.
Ai, gente, diz se não é brilhante, né? E pensar que Beethoven estava já perdendo a audição quando ele compôs essa ode à alegria, né? E aí você pode tirar vários tipos de ensinamento, né? Primeiro que talvez os recursos para a época não tinham, né? E por que ele foi perdendo a audição? A única coisa que se sabe era um problema de saúde que ia, né? Ele ia a cada vez mais ouvindo menos. Mas ele não se deixou prostrado, né? Senão a gente teria perdido um gênio aí da música. Mas vamos continuar? E aí, agora, você querendo o seu pontinho extra, vou botar lá o livro aqui novamente. Eu vou deixar o link, né? Como sempre eu deixo, na plataforma para que você possa ouvi-lo, né? Quantas vezes quiser, ou de repente buscar outros links que contenha a sinfonia. Tá? Então, assim, escute com atenção pelo menos os 10 primeiros minutos da gravação. Como eu falei, tem por volta de 1 hora, tá? Se você pegar o original. Eu coloquei aí esse pedaço mais, que eu acho mais bacana, tá? E aí, agora, procure localizar o tema principal, a melodia que você certamente já ouviu em algum momento na sua vida. E observe o contagiro do vídeo. Contagiro é aquele númerozinho, tá? Que fica contando o tempo. Contagiro do vídeo, o momento em que surge essa melodia por inteiro. E anote o tema abaixo. Isso é a resposta pessoal, não tem certo e errado, é onde você identificou, tá? Agora, volte ao começo e procure reconhecer como Beethoven introduz e simula a entrada da melodia no decorrer de vários momentos, até chegar na melodia propriamente dita. Anote quantas vezes você ouve algo que se parece com essa melodia, mas que depois parte para outra ideia melódica. Também é uma resposta pessoal. Por último, escute novamente e adote a intensidade e os contrastes que antecedem o surgimento da melodia, que é o tema propriamente dito. Anote essa sequência expressando-se de acordo com as sensações que percebe nesse contraste, tais como eloquência, suavidade, força, tensão, serenidade e etc. Tá? Responda essas 3 perguntinhas nos comentários na plataforma, tá bom? E aí eu vou olhar, respondeu, eu vou lá e marco aqui no meu controle, tá bom? E aí você fica aí segurando esse seu ponto extra. Tá joia? Então, ó, um beijo, fique com Deus, uma boa semana e a gente vai se ver no Zoom. Tchau, tchau.